Bom, eu comecei a ler ali pelos 11, 12, 13 anos. Eu lembro de um livro que foi marcante, assim, que aí eu não parei mais, que foi do Monteiro Lobato, A Chave do Tamanho. A história é a Emília, ela mexe com uma chave, um tipo de um engate, assim, e que todas as pessoas ficam pequenininhas no mundo e tal. Era na época da Segunda Guerra Mundial, né? O livro se passa nesse tempo. E eu fiquei impressionado com aquele livro. Era um livrão, assim, na época. E aí eu não parei mais de ler. Eu comecei a ler Monteiro Lobato. Tive um segundo autor que eu lia muito nessa época, logo em seguida, né, saindo Monteiro Lobato, comecei a ler as aventuras do Sherlock Holmes, do Conan Doyle, histórias de detetive, eu gostava muito. E lia também bastante Júlio Verne, né, As 5 Semanas em um Balão, 20 Mil Léguas Submarinas, Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu lia bastante Júlio Verne e frequentava bastante a Biblioteca Pública do Paraná. Eu lembro que eu estudava no Colégio Estadual, tinha uma biblioteca ótima também lá no meu ginásio, que se chamava ginásio daquele tempo, né? Acho que é quinta, sexta série, nesse período. E eu era meio rato de biblioteca, assim, gostava de ficar lendo. Todos esses autores me marcaram bastante. Depois, claro, você vai crescendo, vai diversificando as leituras. Eu lembro que um livro que já maior, né, eu li o Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, que é uma série de romances. Lia Jorge Amado, eram os autores ali no final dos anos 60, 70, dos autores brasileiros. Graciliano Ramos. Lia muita poesia do Carlos Drummond de Andrade. Eu lembro que eu tinha um livro, Antologia Poética dele, que eu devorava. Aquele até hoje eu sei, decoro poemas do Carlos Drummond, ele foi muito marcante, assim. E depois a vida vai passando, você vai mudando os focos de interesse. E uma das grandes alegrias de autor, de leitor, é descobrir um autor novo. Quando você pega um autor assim, que é uma novidade, você abre um outro filão para entrar no mundo da literatura, né? Eu lembro, por exemplo, que a leitura do Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov, para mim foi uma leitura muito marcante. Outro do Garcia Marques, isso lá no começo dos anos 70, 1972, 73, Os 100 Anos de Solidão. O livro também marcou. Depois a descoberta de alguns autores franceses, o Albert Camus, O Estrangeiro, que ele nasceu na Argélia, mas escrevia em francês. O Estrangeiro foi um livro também muito forte, né? Aquela história do Meursault, o personagem. E você não para, vai sempre descobrindo autores. Eu lembro que numa época eu li um livro, já nos anos 90, final dos anos 80, eu li O Senhor das Moscas, do William Golding, um autor inglês. Uma história de um bando de crianças que cai numa ilha de meninos e como eles tentam sobreviver juntos. Foi um livro assim de grande impacto na minha cabeça, que ele muda toda aquela ideia sobre a inocência infantil, né? Ele coloca uma outra visão. Recentemente, poucos anos atrás, entrei em contato, por exemplo, com o Coetzee, esse autor sul-africano, um livro chamado Desonra, um livro muito bonito, assim, muito forte. Juventude, um livro do Coetzee também, um tempo que ele faz um relato autobiográfico da vida dele. Então a leitura foi me acompanhando e temas diferentes foram aparecendo na ficção, né? Eu citei aqui só autores de ficção, mas claro que paralelamente isso eu sempre gostei de ler muita literatura, história, historiografia, biografias, né? Tem toda uma história aí em cima disso. E pode se perguntar também por que a leitura é importante, quer dizer, a leitura, principalmente de literatura, de ficção. Ela, de certa forma, é um contraponto para o tipo de vida que a gente leva hoje. Quer dizer, nós vivemos uma vida bombardeada pela imagem. É um mundo totalmente visual. E, ao mesmo tempo, é um mundo barulhento, né, em que todo mundo fala, você ouve vozes o tempo todo, está tudo ligado sempre, o tempo todo. E a literatura tem uma série de vantagens. Ela primeiro, é uma atividade que é obrigatoriamente individual, você fica sozinho. E eu acho que esse tempo que você tira para você ficar sozinho, você viajar num livro, quer dizer, ficar sozinho entre aspas, na verdade todo um bom romance, um bom poema te joga no meio dos outros, mas de uma maneira solitária, reflexiva. É uma das últimas chances que nós temos de cultivar esse momento, essa introspecção, de você ficar com você mesmo, de você ler, se concentrar, você desligar um pouco dessa barulheira toda que nos
nos puxa para fora, né? Então, um tipo de compensação. E a leitura é um exercício muito sofisticado para a cabeça, né? Quer dizer, ela lida com abstração, ela te obriga a dar resposta, é uma atividade um pouco exigente no bom sentido. Você não fica apenas passivamente lendo um livro, não é impossível. Você pode ficar passivamente vendo um filme, vendo televisão, vendo novela, vivendo o mundo das imagens, né, ouvindo, mas a leitura não, ela te exige, ela te puxa para você recompor o que você lê. De certa forma, nós somos um pouco autores de todo livro que a gente lê, a gente escreve junto, né? Você tem uma série de lacunas na informação do texto escrito que você precisa preencher durante a leitura, né? E só você pode dar isso. Então é uma atividade muito importante para a nossa vida hoje. Escrever é uma espécie de resposta para o mundo. Quando você escreve um livro, um conto, um romance, um poema, você está, de certa forma, dando uma resposta para o mundo. Mas essa resposta, quer dizer, para a gente dar qualquer resposta para as questões que o mundo apresenta, a gente também precisa de leitura. Quer dizer, ninguém escreve sem ler. É um processo intimamente ligado, né? A própria leitura, o exercício da leitura vai dando armas para a gente compreender melhor o que se passa com a gente, o que se passa com os outros, com o mundo, com a vida. Há uma inter-relação muito próxima entre escrever e ler, né? E, claro, a realização para quem escreve é encontrar o seu leitor. A maior alegria para quem escreve é o leitor dizer, olha, li seu livro, gostei disso, não gostei daquilo, ter essa relação com a outra ponte. Sem leitor, o texto está morto, né? A literatura acaba morrendo se você não encontra o seu contraponto, quer dizer, alguém que vai dar sentido, um outro sentido, um sentido pessoal, àquilo que você propõe quando escreve um livro.